Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites e pitacos sobre o Enem 2024, né? Mais precisamente, né, eu vou estar aqui usando o caderno verde, como vocês já podem perceber, mesmo sem eu ter mostrado aqui o verde, né? A minha ideia e o meu objetivo é falar sobre a geografia, né? Ou temas de interesse geográfico aí que apareceram no Enem, né? Como eu sempre falo, eu faço a prova inteira, eu leio todos os textos, porque eu sempre aprendo alguma coisa aí no decorrer da prova, né? E acho até que quem faz a prova pensa também nisso, né? Já que vamos obrigar as pessoas a lerem alguma coisa, vamos educar essas pessoas, né? A ideia é sempre transmitir aí algum tipo de conhecimento, né? Então, rapidinho, né? Eu queria só comentar que na prova de inglês, né? Tinha aqui uma questão que é de inglês, de interpretação, né? Da língua inglesa, de conhecimento de inglês, né? Mas que é um tema de interesse geográfico, né? É super fácil aqui, né? De entender a ideia, ó. Tempo restante 2 décadas, muita coisa foi removida, a linguagem ali da informática, né? Para alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza, né? Como não são as questões específicas de geografia, eu só vou mencionar aqui, né? Até para não demorar muito, né? Eu também gostei bastante dessa comparação aqui, né? Com Bob Marley, com Einstein, né? Eu achei bem interessante aí. Na prova de espanhol, eu achei muito legal esse texto aqui sobre a cultura do cancelamento, né? Das redes sociais aí, é um tema super atual, bem interessante. E aí, na questão 6, né, começa as questões de linguagem referente à língua portuguesa, né? É, Deixa eu ver aqui. Essa a do Niran Barbosa também achei bastante legal aí essa questão. Deixa eu ver o que mais. Festival de Parintins no Amazonas, né? Boi garantido, boi caprichoso. Eu sempre falo sobre isso aqui para os alunos. Achei legal essa questão do câncer de mama em homens, né? Vem aí bem de encontro com aquilo que eu falei, né? Da prova enquanto instrumento de educação, né? Espero que todos os milhões de meninos aí que fizeram a prova, né? Lembrem-se que eles também possam ter câncer de mama, né? A ideia é instruir as pessoas, educar essas pessoas. Essa daqui também é bem legal, né, de tema geográfico, Nascer do Sol, depois virou arte, né? Aqui 14 é uma baita discussão que a gente tem nas escolas, acho que professores de todas as áreas, né? Meme, fake news, qual que é o impacto disso no processo de educação, né? Eu adoro essas questões de obra de arte, de escultura, de pintura, sempre me agradam muito. Aqui da campanha do agasalho, relacionando isso com o desapego, né? Vocês jovens aí são a geração do desapego, né? Eu achei bem interessante, apesar deles colocarem uma velhinha aqui, né? O alvo da linguagem é a população jovem, né? Esse do APP aqui das línguas indígenas eu achei muito massa, também não conhecia. A questão aqui, ó, das mulheres, né, nos esportes de luta também achei super atual. Em geografia a gente conversa bastante sobre essas questões, né, porque a Olimpíada é um baita de um tema transdisciplinar, né? Cadê?
questão do cocar, né, da posição dos indivíduos na sociedade, Racionais, né, Sobrevivendo ao Inferno, também muito, muito pertinente, como sempre, né, Game of Thrones, meus alunos de 2017 devem se lembrar dele, porque eu já fiz uma prova sobre Game of Thrones, a geografia de Game of Thrones. Aqui uma de quadro também, eu adoro essas de arte, embora não seja a minha praia. Daí eu só queria mencionar a questão 36, né? Isso aqui é um baita de um tema, né? O tema da redação também tem a ver com essa questão racial, né? Com as políticas aí de inserção, né? Do negro na sociedade, tem um monte de coisa aí para a gente falar depois, mas esse lado digital ele é pouco falado e muito importante, né? Apareceu alguma coisa no carnaval sobre isso, né? Que aqueles aplicativos de reconhecimento das pessoas lá só identificavam negros, né? E aqui ele traz um outro viés, né? Pessoas brancas ou conteúdos para brancos têm mais visualização, né? O algoritmo em si ele é meio preconceituoso, é bem interessante aqui essa discussão. Depois, questão 37, né, sobre regionalismo, que é um tema que me interessa bastante, né? Deixa eu ver aqui. Expressões e termos utilizados na Amazônia, mais regionalismo. A questão das atletas paralímpicas também é interessante. Essa questão 42 sobre, né, o cavaquinho, o ukulele. Eu nem sabia que isso tinha a ver com portugueses no Havaí, eu achei muito massa. E aqui a saúde mental, né, dos atletas, também é um tema super pertinente. Ó. Eu acabei pulando um outro tema de interesse geográfico, que é a pobreza menstrual aqui da questão 38, né? Essa questão de mulheres, principalmente alunas de escola, terem menos oportunidades porque elas ficam menstruadas, não vão para a escola porque não tem absorvente, né? Também a questão, poderia falar das mulheres que estão presas e também não têm acesso a absorvente. Esse é um tema bastante interessante. E aí, antes de passar, né, a parte específica, a redação, né, meu, tudo, tudo aqui é um baita aprendizado. Adorei esse provérbio aqui. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens, né? E aqui ele traz, né, como tema de redação os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, né? Acho que o maior desafio é conhecer essa herança, né? A gente fala da escravidão e dos impactos da escravidão. Eu falo muito de estatísticas, né, da população negra, mas a gente fala pouco, né, de como o conhecimento africano, por exemplo, foi importante para ocupação, construção do Brasil, né? Eu vi uns negócios sobre, tipo, que o português não sabia achar ouro, né? Quem sabia achar ouro eram os negros que foram trazidos para cá como escravos, que vinham da região do Mali, na África. Tem um negócio de cultivo de arroz na região do Maranhão, também, né? Se levou negros de uma determinada região da África para fazer isso. Enfim, a gente valoriza pouco, né? Porque ao longo do tempo o negro foi retratado como sendo apenas alguém, né? Um trabalhador braçal e não um detentor, né? De muitos conhecimentos aí do ponto de vista intelectual. Achei bem legal aqui o tema da redação. E aí, a partir da questão 46, a gente chega, né, nessa parte que é mais específica. A questão 46 em específico, ela mistura aí, né, geografia com história, com sociologia, ela é bem interdisciplinar e é mera interpretação de texto, né? Então tá aqui, a democracia responde a essa pergunta: quem deve exercer o poder público? A resposta é: o exercício do poder público corresponde à coletividade de cidadãos.
Eu nem vou ler o resto do texto, porque a pergunta é justamente sobre essas 3 primeiras linhas. O que sustenta o exercício do poder conforme a configuração apresentada no texto que foi escrito em 1920. Né? Então, o exercício do poder corresponde à coletividade dos cidadãos, ou seja, soberania da população, soberania do povo, né? Soberania popular. O texto não fala de defesa da propriedade, nem de acúmulo de capital, nem de classes sociais e nem de centralização administrativa, né, que é colocar no mesmo lugar ou no mesmo poder competências de governo. Depois, questão 47, essa era específica aí de geografia. Mudança no clima das cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas. Cidades precisam se adaptar com urgência, a começar pelas áreas e populações mais vulneráveis. Implementar soluções baseadas na natureza de forma sistêmica pode contribuir para a redução de desastres relacionados às mudanças do clima e ainda gerar múltiplos benefícios para a economia, para o ambiente e para as pessoas. Qual medida atenua, qual medida diminui os problemas abordados no texto, né? Então, se ele está falando de mudança no clima, inundação, alagamento, onda de calor, a única que atenua, ameniza, é a implantação de parques públicos. Você está plantando árvore, às vezes são espaços, né, para controlar enchentes, eu já falo um pouquinho mais sobre isso. As outras não tem nada a ver. Verticalizar espaço central, você aumenta a ilha de calor, que é um problema urbano, né? Incinerar resíduos sólidos tem poluição, né? Faixa sinalizadora e construção de estacionamento privado não tem nada a ver, tá? Só para ilustrar essa questão do parque público, né? Eu quero dar 2 exemplos. Deixa eu abrir aqui o Google, né? Meus alunos de Sorocaba já vão estar mais familiarizados com o lugar, né? Então, aqui está a cidade de Sorocaba, marginal, onde fica o rio Sorocaba, e notem que ele foi retificado, mas aqui tem uma curva do rio. Então, como chega muito rápida a água, nessa curva, ela transborda, né, em dias de enchente. Então, o que foi feito aqui, ó? Tem parques públicos, né? Aqui é o Parque das Águas e aqui eu não vou lembrar o nome do outro parque, né? Mas esse é um lugar que, assim, as pessoas passeiam, se divertem, preservam o meio ambiente, mas é uma espécie de reservatório para essa água excessiva das chuvas, né? Um outro exemplo aí, né? Opa, subi demais. Indaiatuba, antes de chegar aqui em Campinas, ó. Cortando toda a cidade de Indaiatuba, ó, tem um córrego, eles fizeram um parque, tem a avenida aqui, ó, mas tem essas lagoas aqui, que tem por objetivo ficar com a água da chuva. Vamos ver se eu consigo mostrar isso no perfil de relevo. Ó, bem onde está o parque, é um lugar, né, onde vai cair, escorrer toda a água, né? E por aqui já dá para entender um pouquinho da importância da declividade do terreno, que é um fator ligado a uma outra questão de geografia que apareceu no Enem. Depois, questão 48. Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta da ONU. 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes até 2020. Bem, então o Conselho de Segurança
é quem manda de fato na ONU. Só que dentro desse Conselho de Segurança, que tem 15 países, 5 que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia, têm poder de veto, né? Ou seja, eles têm mais poder do que os outros 10. Os outros 10 vão se alternando, são rotativos, e esses 5 são permanentes, né? O texto até está falando um pouquinho disso, né? Você não precisava conhecer para chegar na alternativa, né? Que a seguinte característica das relações internacionais entre os países membros é a assimetria política. Eles estão em lugares diferentes. Todas as outras alternativas vão no sentido igualitário, ó. Igualdade, consenso, né? Chegar num acordo, equilíbrio, compartilhar soberania, né? Então, assim, pelas palavras aqui, né, a única que refletia essa assimetria, né, o fato de uns terem mais poder que os outros, é a letra B de bola. Questão 49. Uma fábrica na qual os operários fossem efetiva integralmente simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana, de seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Assim, isso vale para uma fábrica, mas vale para outras atividades, né? No setor terciário, talvez se os enfermeiros tivessem que seguir todos os protocolos, né, a vida deles ficaria complicada e o hospital não atenderia ninguém. Uma escola costuma também ser bastante parecida essa situação. Mas, né, assim, ele fala aqui no finalzinho, né, os subjugados, né, que ele tenta, capitalismo aí, né, tenta reduzir, desumanizar, né, é a alienação decorrente da forma de organização do trabalho, né, e assim, tem várias formas disso acontecer. Tem decisões que são tomadas que ninguém pergunta, né, para quem está lá na ponta se é útil, se funciona ou não, né? Simplesmente alguém baixa a norma porque achou que é bonito, né? A alienação. Questão 50. Não é bem de geografia, né, mas ela é interessante aqui pela globalização, né? A Rede Globo passando novela lá na Rússia, Rede Globo passando novela em países africanos, né? E essas novelas aí influenciaram, mudaram hábitos, comportamentos aí nesses países, né? Aqui, né, novela, produção cultural, né, ao se subjetivarem costumes da teledramaturgia estrangeira, né, aí entra um pouco na sociologia, se subjetivarem costumes, eu não saberia explicar direito, né, mas não é geográfico, porque não foi encurtar a distância de caráter ideológico, né, anos 80 na Rússia era comunismo lá e nem por isso os russos abandonaram o comunismo, né, os soviéticos na época deixaram de ser comunistas e adotaram o escravismo lá da escravizaura, né, não faz sentido. Questão 51, né, ligada aí à questão racial, né, aqui a gente fala também em geografia dos quilombos, né, então, no Brasil, os remanescentes dos antigos quilombos, mocambos, comunidades negras rurais, quilombos contemporâneos, comunidades quilombolas, terras de preto, referem-se ao mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram a ter a atenção do Estado e ser do interesse de algumas autoridades e organismos oficiais. Na esfera do Estado, Constituição de 88, né, garantiu o direito, né, às populações que vivem, né, em áreas remanescentes de quilombo, efetivamente se tornarem, né, os controladores ali da terra, né. Aqui é letra D.
política de inserção social, né? Quando você dá a terra para essas pessoas, está inserindo essas pessoas na sociedade efetivamente, né? Não é planejamento familiar, o texto não está falando de quantidade de filhos, né? Nem de religião, nem de meio ambiente com moradia sustentável, né? Nem de fazer todo mundo igual, né? Pelo contrário, a ideia é preservar a cultura ali quilombola, né? Deixa eu ver aqui, 52 não. Aqui, 53 é geografia. A finalidade mais marcante em toda a história dos mapas teria sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria. Faço este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles, né? No texto, cartografia é um instrumento usado essencialmente para quê, ó? Principalmente a serviço da dominação, né? A única é sustentação das hegemonias territoriais. Professor, mas por que não é hierarquia? Por conta do inversão, né? O mapa ele é um instrumento da elite dominando, governando, regrando o território à sua forma, né? O texto não fala em preservação de espaço natural, não fala, né, sei lá, no mapeamento da favela, na posse dos terrenos ou dos quilombolas, né? Não fala em valorizar a cultura reprimida, né? E não é a inversão das hierarquias estabelecidas, né? Pelo contrário, é a hierarquia estabelecida. Aqui da capa dos cordéis é interessante, não é geografia, Sírio Nazaré também não, 56 não, 57. Resumamos os principais caracteres de um rizoma. Diferentemente das árvores ou das suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto, né? E cada um dos seus traços não remete necessariamente a traços de uma mesma natureza. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados de comunicação hierárquica e pré-estabelecida, rizoma é um sistema acentrado e não hierárquico, não significante, sem general, sem memória organizadora ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de status. Qual elemento da cultura contemporânea se relaciona às características do conceito de rizoma, né? Pensa lá na raiz, toda espalhada. Um pedacinho dela tem contato com o solo, outro está chegando ali no lençol freático onde tem água, outro está chegando onde tem um bichinho de decomposição ali, está sempre em contato, né? Pluralidade de interações, né? Aqui, fixa não é, binário são duas coisas, homogênea tornar igual, uniformizar, fazer uma coisa só, né? Então, a única que vai no sentido diferente, pluralidade de interações. Não. Milton Santos, sempre cai texto do Milton Santos, porque ele escreve difícil, né? E já que a ideia é cansar as pessoas com interpretação de texto, tá aí. Cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos, e se no seu próprio interior as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar fluxos, né? Milton Santos fala bastante de fluxo e fixo, né? Fluxo de pessoas, fluxos de mercadorias,
fluxos de coisas aí bastante variadas, né? Porto, ferrovia, rodovia, né? Fluxos, né? Ou melhor, né? Porto, rodovia, ferrovia são os fixos no território que permitem os fluxos de pessoas, de mercadorias, de coisas. As outras, né, não tem nada a ver. Desindustrialização da economia é a perda da capacidade industrial, desregulamentar é tirar regras, né? Concentração da produção é colocar ela num determinado lugar, distribuir renda, é, igualdade social, né? O texto não está falando de nenhum desses quatro aí aspectos. Continuando, lá em cima, questão da COP, né? Conferência das Nações Unidas aí sobre clima, né? A 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas foi realizada com a perspectiva de que os países tornassem ainda mais ambiciosos os compromissos assumidos no enfrentamento das mudanças climáticas, de modo a evitar que a temperatura global se eleve acima de 1,5 graus Celsius, marca que já vinha sendo discutida desde o Acordo de Paris. A pressão do setor empresarial, que se posicionou de maneira contundente nessa COP, gerou impacto positivo. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável capitaneou, por meio de Empresários pelo Clima, a adesão de 119 CEOs de importantes empresas e 14 instituições do setor privado, de setores tão diversos como agronegócio, alimentício, aviação, elétrico, farmacêutico, finanças, infraestrutura, logística, papel, celulose, petroquímico, saúde, tecnologia, telefonia e varejo. O Brasil deixa a conferência com o compromisso de fazer valer a sua meta e reduzir 50% de gases de efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005. Anteriormente, a meta de redução era de 43%. Conforme o texto, o compromisso assumido por Brasil foi resultado de tensionamentos promovidos por quem, né? Conferência do Clima das Nações Unidas. A ONU é uma organização supranacional, né? E ele está falando aqui, instituições, movimento empresários pelo clima, né? Sociedade civil organizada. As outras, assim, o texto não fala de povo ribeirinho, não fala de cultura, não fala de instituições militares, nem de bloco econômico. Texto não fala de universidade pública, né, embora a gente precise de dados sobre ciência, né, mas não fala de universidade pública e também não fala de turismo, né. Então, o que tem aqui duas coisas que fazem sentido é a letra D de dado. Depois, questão 65. Espaços públicos não são produtos dados e acabados. Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria a paz e consensualidade e a perfeita igualdade. São lugares que os problemas aparecem, se transformam em debates, em diálogo e em possibilidade de ajuste e compromissos. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade de oposições. As características descritas no texto exibem a importância de espaços públicos, né, para a construção da democracia, né? Então, pensa qualquer espaço público, pode ser uma escola pública, um posto de saúde, uma praça, um parquinho, né? É um lugar que eventualmente vão surgir conflitos, vão surgir disputas e as pessoas vão se entender ali, né? É assim que a democracia funciona, né? Então, aqui não é prática do lazer exclusivamente, lugar de vigia da sociedade, o texto não está falando disso, né? Também não está falando em acabar com a violência, está falando que existe conflitos, né? Nem sobre diversificação do trabalho, construção da democracia. Questão 68. Aliás, vamos para 67. Não, 67 não é nossa.
68 do Black Lives Matter, né? Então ele tem aí um texto, Black Lives Matter vai para além do nacionalismo estreito que prevalece no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros, a amar os negros, viver como negros, comprar produtos de negros, e mantém à frente do movimento homens negros heterossexuais. Black Lives Matter estima as vidas dos negros e negras homossexuais e transexuais, de pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres, as vidas de todos os negros, de todos os negros de todo o espectro de gêneros, né? Então ele está dizendo aí que esse movimento Black Lives Matter ele é mais amplo, né? Então nesse caso a ideia, né, é integrar a diversidade desse grupo aqui identitário, né? Não é modelo, aí é sociologia, né? Mas é integrar a diversidade, está falando, né, de como esse grupo, esse movimento, ele é muito mais diverso, né? Daí conversem com o professor de sociologia, porque o resto eu não sei explicar. 69. Diferenças entre inundação gradual e brusca, né? Ó, inundação brusca, né? Velocidade, tempo de duração, inundação gradual, né? Então, o que é uma inundação brusca? Vai tudo uma vez, enche rápido, esvazia rápido. Inundação gradual, demora mais para encher e demora para esvaziar. A desproporção de velocidade e tempo nos tipos de inundação destacados é condicionada pelo que está na letra C. A única aqui que tem a ver com essa diferença, né, de tempos para inundação, velocidade, é a declividade do relevo local. A variação do sol não afeta esse fenômeno. Temperatura média também não afeta, né? Não causaria essa diferença aqui das linhas. Dinâmica da tectônica, terremoto, também não tem nada a ver. Gradação da turbidez fluvial. Turbidez é a cor da água, né? Então, cor da água do rio, né? Isso também não cria inundação ou não, né? É outro problema, né? Se fosse intensidade da pluviosidade da chuva, até poderia ser, né? Questão 70, não. 71 também não. 72, a única de imagem, né, na prova de geografia. Dubai nos anos 2000, Dubai em 2020, né? Aqui estão essas ilhas artificiais, né? Então, lá em Dubai, empreendimentos imobiliários fizeram, né, essas ilhas artificiais. Inclusive, esse negócio feio pra caramba, que são as World Islands, né? Que era para ser um mapa mundi, mas o professor de geografia acha horrível, né? Não faz sentido geográfico, né? Tem, por exemplo, ó, a ilha do Amazonas do lado do Paraguai, a ilha do Rio de Janeiro aqui em cima, ilha de Buenos Aires separada, aí eu fico muito incomodado com essas coisas, né? Mas enfim, não existia, passou a existir, né? Isso aí é espaço artificial, portanto, artificialização do espaço geográfico, né? O homem construindo, transformando aí. Não tem a ver com conservação de lugar afetivo, não tem a ver com aumento de área desertificada, não tem a ver com redefinição de fronteiras nacionais, até porque construiu isso nas águas dos Emirados Árabes, nem de mudança na dinâmica macroclimática. Agora, microclimática a gente pode discutir, porque isso alteraria as correntes marítimas aqui e talvez mexeria com o microclima local, tá? Mas macro, né, na escala planetária, isso aqui não quer dizer grande coisa.
Empirismo não é minha área. Arte da reflexão e indústria cultural também não. Aqui também não. Aqui, como conclusão provisória, parece então que a globalização tem sim o efeito de contestar, de deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e mais diversas, menos fixas, menos unificadas ou transhistóricas. De acordo com o texto, o processo apresentado contribuiu para a letra D, fortalecer a pauta das minorias, né? A gente geralmente, quando pensa em globalização, pensa em homogeneização cultural, mas a tecnologia também abriu possibilidades da gente conhecer outros, né? E ouvir, entender os outros. Por exemplo, aqui no meu Instagram, opa, deixa eu ver, Cunhaporanga. Aqui, ó. Eu sigo a Cunhaporanga, né? Ela é uma indígena, né, que posta aí uma série de conteúdos sobre o seu modo de vida, sobre o lugar onde ela vive, e eu aprendo coisas bacanas sobre ela, sobre a sua família, e me tornei, com certeza, muito mais empático e simpático à causa e direito dos indígenas. Agora, eu posso mudar também de país, né? Se eu procurar aqui, ó, Mongolian Nomad Family, né? Outro pessoal que eu sigo ali da Mongólia, né? Que também fica mostrando seus hábitos, seus costumes, minoria, mas que agora eu sei mais e eu acho eles, pessoal, muito legal, né? Então o texto é justamente sobre isso, né? Sobre como também, né, uma outra consequência da globalização é ajudar a fortalecer as pautas das minorias, na medida que isso também, né, permite a construção de vínculos que antes não existiam, né? Elevar a renda, o texto não está falando disso, abandonar valor moral não está falando disso, igualdade racial também não está falando disso, nem de inverter fluxo de migração. 77. O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelos estados gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis, ao mesmo tempo enseja vulnerabilidade, indefinição, incerteza a esses migrantes internacionais forçados. A eliminação para os refugiados desse tipo de fronteira, dessa barreira, por que uns são os aceitos, outros não, né? Enfim, dessa coisa, necessita de políticas públicas de integração socioeconômica, né? Planejamento familiar, o texto não está falando de redução de número de filhos, separar, você aumenta essas diferenças, homogeneização, não, a gente tem que respeitar a cultura do outro, né? E diferenciação étnico-racial, você aumenta também as diferenças, tá? Então é letra E, integração socioeconômica. Questão 78. Estereótipos aqui, ó, brasileiros, né? A Carmen Miranda, o gaúcho, né? Aqui eu não sei, né? Eu ia falar dos negros em algum lugar, em algum tipo de ambiente. Mas, enfim, são estereótipos da cultura nacional, né? Não está falando de exploração de população pobre, nem de preconceito, nem de política de censura, nem de projeto de país industrial, né? Não tem ninguém trabalhando numa fábrica aqui. Questão 80. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos. Em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre crise demográfica, aceleração dos processos de modernização e boom da indústria farmacêutica multinacional.
Qual o efeito social resultante do avanço tecnológico? Se agora tem pílula, as pessoas fazem planejamento familiar, vai decidir quando e se querem ter filhos. O texto não está falando de afastamento da autoridade médica na regulação da fecundidade, até porque não é médico que decide se vai ter filho ou não, né? Não é aquela série lá do conto da Aya, lá que é a viagem. Superação do discurso da moralidade pela mídia do Estado, também não tem nada a ver com isso no texto. Centralização da pesquisa científica no sistema privado de saúde, também não está falando de sistema hospital privado. Agora, a letra E é interessante. O texto não está falando sobre enrijecimento de doutrinas religiosas, mas quando os países, né, passam a adotar políticas de planejamento familiar, educação sexual, distribuição de pílula, camisinha, permitem aborto, a gente vai ter também um aumento na intensidade dos radicais religiosos aí, né? Então, assim, a letra E é uma consequência da C, mas não tem nada a ver com o texto, tá? É interessante. Aqui, 81. Internet fortalece o engajamento e visibilidade das populações tradicionais e indígenas por meio aí das redes sociais, rádios, veículos de mídia digital. Ela também promove a criação e fortalecimento de mercados, inovação de sistemas de financiamento, integrando pequenos agricultores, produtores da comunidade florestal e cadeias de abastecimento maiores. A adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade das comunidades ao possibilitar, né, o quê? A valorização da economia local, né? Eu consigo comprar a pimenta baniwa lá dos índios baniwa, né? Só para dar aqui um exemplo, ó. Pimenta baniwa, né? Ó, consigo adquirir ali o produto direto deles e ajudo, né, os indígenas. Elaboração de projeto cultural não é isso que está falando, estabelecimento de regra comercial também não está falando sobre isso, e essas outras duas, né, incremento da estrutura de educação, o texto não fala de educação, e homogeneização é tornar tudo igual, né, e aqui não está falando de tornar tudo igual à qualificação profissional. 82, esse é um assunto muito visto. Ó, uma única árvore por dia joga entre 300 e 1.000 litros de água para a atmosfera. Como que ela joga? Ela evapotranspira, né? Tem o estômago, ela absorve água, né? Para regular sua temperatura, ela joga água na atmosfera. Esse vapor d'água que as árvores colocaram lá em cima vai subir, vai esfriar e vai precipitar sobre a forma de chuva. É o que a gente chama de chuva convectiva. O texto 2 fala que a Amazônia perdeu uma área de floresta, ou seja, essas árvores que colocam água foram cortadas. Se tem menos árvore, tem menos evapotranspiração e vai ter menos chuva convectiva. Para a região amazônica, a relação entre as informações indica uma redução nas chuvas convectivas. Circulação dos ventos alísios. Vento alísio é dos trópicos para a linha do Equador. O texto não fala nada, nenhum dos dois textos sobre isso. Aquecimento do solo local. Se tirar a vegetação, vai esquentar o solo de dia, areia, que nem areia da praia. Esquenta de dia, de noite fica fria. Média da temperatura oceânica. Fala nada de oceano no texto. Refletividade da superfície, também não fala de albedo, de reflectância, né? Até porque o verde ele absorve mais luz, né? Talvez se o solo ficar arenoso, esbranquiçado, ele vai refletir mais luz, enfim, não sei. Mas o texto não fala disso. Então ali, né, letra E, intensidade das chuvas convectivas. Aqui, 83 não tem nada de geografia, 84 Idade Média, nada. 85. Há experiências de lutas sociais de reapropriação cultural da natureza, que são movimentos emblemáticos como o dos seringueiros no Brasil, que da luta sindical para a comercialização da borracha chegaram a inventar o conceito de reserva extrativista,
estão avançando para um novo modo de produção, uma nova racionalidade produtiva, mostrando que é possível viver bem e não apenas sobreviver em harmonia com a natureza que habitam. O novo planeta que podemos imaginar é feito desses territórios produtivos, que não são apenas economias de autossubsistência, mas economias que potencializam a produtividade ecológica dos seus territórios, né? Então vamos eliminar o intermediário, vamos produzir coisas diferentes para nichos ali de mercado, né? Texto expõe a possibilidade de uma nova racionalidade por meio de uma gestão do território que se baseia, né, na conexão de valores fundamentados por decisões locais. É a letra B. O texto não fala, né, assim, ele até fala de integração de mercado, mas ele não fala de pressão do lugar, né? Até porque se produz para outros lugares, não é para o alto consumo, né? Unificação de preços também não é algo citado, normatização de regras, fazer regras ali também não fala disso. Eu fiquei na dúvida aqui com a letra E, valorização das tradições orientadas por determinações globais, mas aqui não é determinação global, né? Mas é a valorização dos hábitos, dos costumes, não sei, né? Mas o global realmente não dá. É letra B. Depois, aqui, 87. Terremoto de magnitude 5. Deixa eu ver se aqui só. Não, é Idade Média. Isso, tem um texto falando: terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa do Chile. Terremoto aconteceu a 112 quilômetros. Depois, tremor de 4,8 foi registrado no Amazonas. E depois, né, interior de São Paulo, a terra tremeu um pouquinho. Bem, qual que era a ideia, né? Que o aluno aí fosse lendo os textos e pensasse no seguinte: ó, Chile, Amazonas, São Paulo, né? Mas o Chile, ó, ele está do lado do choque de placas tectônicas, né? Terremoto, né? Movimento aí são mais frequentes e intensos na borda das placas tectônicas. Só tem uma alternativa que tem a ver com placa tectônica, que é a letra C, zona de subducção. Planície, né? Bacia é aquele relevo mais rebaixado onde acontece sedimentação, né? O texto não fala sobre isso, ele está falando sobre terremoto. Denudação é um lugar onde a vegetação foi desmatada, né? O relevo está denudado, né? Está exposto. Vertente escarpada, vertente é a ponto mais alto onde nasce os rios, onde vai verter a água, né? Escarpada é uma pirambeira, né? Também não está falando disso, está falando de terremoto, tremor de terra, e a única que tem a ver aqui é subducção. Essa daqui, 88, não é nossa. 89. O rompimento da barragem de Fundão levou consigo a lama, levou muito consigo. A lama soterrou sonhos e modificou a forma permanente de centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu e Mariana. Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas. Outras histórias. Sentimento, coração. Ao fugirem dos rejeitos que rapidamente tomaram as localidades, as pessoas deixaram para trás os resquícios da vida que tiveram até o 5 de novembro de 2015. Nada jamais seria igual. Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e seu espaço vivido, né? A fragilização dos vínculos afetivos, né? Não é flexibilização de parâmetro ambiental, não está falando disso, não está falando em consolidação da idade regional. Consolidar é tornar sólido, né? Pelo contrário, abalou a identidade dessas pessoas, acabando com o lugar que elas conheciam, que elas passaram a vida, né? Supressão de prática exploratória, continua a mineração, teve um monte de gente que não recebeu indenização ainda, né? Exploração nunca acaba.
e recuperação de tradição ancestral, o texto também não fala disso. Essa última é do século XIX, não é nossa. Então, pessoal, acho que eu falei aí de todas as questões de geografia, dos temas aí de interesse geográfico. Queria agradecer aí ao esforço, à paciência de quem ficou até aqui, lembrando que essa é a prova verde, né? E tchau, tchau aí, muito obrigado pela atenção de todos.